Olá, seja muito bem-vinda. A gente está começando uma live especial. Hoje a gente vai falar sobre perda gestacional, abortamento. Então, se você está enfrentando esse desafio, já passou por uma perda gestacional e não deseja passar por isso de novo, se você tem receio, tem medo de viver uma perda gestacional, essa live aqui ela é toda feita para você. É uma live em que a gente vai trabalhar muito a questão do acolhimento, porque é um momento importante da gente ter esse acolhimento, da gente entender que a vivência, desse processo de luto é uma etapa inicial que a gente precisa, mas eu também quero nessa live te dar muita direção de exame, direção do que você pode fazer para modificar esse cenário. Tá? Quem está chegando agora no meu perfil, eu sou a doutora Juliana, sou médica, ginecologista, especialista em fertilidade, especialista em reprodução humana, atendo diariamente casais que querem engravidar, desde casos mais simples até mais desafiadores, com ou sem diagnóstico, mas o mais importante aqui é entender que independente da fase, do momento que você está vivendo, como eu sempre falo, a gente não quer só um beta positivo, a gente quer realmente sentir, ouvir o coraçãozinho do bebê, a gente quer sentir o bebê mexer, a gente quer ter um parto saudável e trazer um bebê saudável para dentro de casa, tá? Então essa live aqui é para te acolher. Se você já vivenciou ou se você está aí num turbilhão de emoção, com muito receio, com muito medo também de passar por uma perda gestacional. A gente está acontecendo, a nossa semana aqui de aquecimento da nossa jornada da fertilidade. Essa jornada da fertilidade, que são uma série de 3 aulas que vão acontecer a partir da próxima semana. Então, segunda, quarta e sexta-feira da próxima semana, eu vou liberar algumas aulas em que eu vou te mostrar na primeira aula os erros silenciosos que impedem o positivo de chegar, a gestação de se manter. Na quarta-feira eu te mostro os 5 pilares da fertilidade, que ativam a tua fertilidade, porque a gente precisa ver e falar que a fertilidade é muito mais do que ovular, do que ter relação no período fértil, e os 5 pilares, eles reativam a sua fertilidade, seja para você tentar natural, ou seja para tentar passar, porque se você vai precisar passar por um tratamento de reprodução humana, como uma fertilização, por exemplo. E na sexta-feira, a aula mais importante, a gente fala numa construção de um mapa, de um passo a passo, onde eu te mostro casos reais de mulheres que vivenciaram a infertilidade, vivenciaram a perda gestacional e como que a gente consegue estruturar isso para reverter, para viver o sonhado positivo, tirar foto com barrigão, enfim, viver todo esse desejo que a gente sonha em viver. E além disso, na jornada da fertilidade, se você ainda não está inscrita, é simples, é fácil, é só digitar aqui no chat quero, você vai receber uma mensagem no seu direct e essa mensagem vai ser um convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e lá poder baixar 5 e-books, tá? Essa semana, isso é interessante de eu falar, porque olha só, essa semana são 5 e-books. Semana que vem tem mais material ainda para quem assistir às aulas, tá? Então, essa semana os e-books que eu tô liberando lá gratuitamente dentro do grupo de WhatsApp são Ciclo das Sementes, Período Fértil, Como se preparar para sua FIV. Além disso, a gente tem e-book de 7 alimentos para fertilidade e o guia de suplementação, de vitaminas. Você só precisa baixar, responder a pesquisa para eu conhecer um pouquinho mais de quem está aí desse lado, e aí você ganha o link para poder baixar todos esses e-books. E aí na semana que vem, quem assiste às aulas da Jornada da Fertilidade vai ganhar ainda outros materiais exclusivos. Então é realmente um período intenso para você se dedicar à tua fertilidade, se dedicar tempo para o seu bebê, porque eu sei que vai chegar, tem que ter fé e tem que ter consistência nas práticas e tem que ter direção, Então é meio que um quebra-cabeça mesmo, mas não é aquele quebra-cabeça cheio de 1 milhão de peças. São peças chaves, peças simples que a gente precisa unir de novo, tá? E como eu falei, hoje a gente vai falar então sobre aborto, perda gestacional, quais exames investigar, o que realmente aumenta a chance para uma próxima gravidez. Primeira coisa que a gente precisa falar, o que é uma perda gestacional, O que é? Ela pode ser considerada aborto, mas ela também é considerada uma perda gestacional quando ela acontece depois, de uma fase de 20, 24 semanas. Isso vai depender muito da literatura. Tem literatura que fala 22 semanas, outras 24, outras um bebê de peso de 500 gramas.
Então, a perda gestacional ela pode ser, num cenário até 12 semanas, é considerado precoce, ou seja, primeiro trimestre, ou tardio, tá? Se depois de 24 semanas. E se é tardio, se é até 24 semanas. Então, a perda gestacional até 12 semanas, precoce. De 12, né, mais ou menos, 12, 13 a 24, tardio, e o óbito fetal é a partir de 20, 24 semanas. Por que isso é importante de você entender esse conceito? Porque geralmente algumas causas acontecem, tem maior prevalência em momentos diferentes. Então, uma perda gestacional precoce tem geralmente causas, né, principais diferentes das tardias, da perda gestacional tardia, diferente do óbito fetal. Tá? Então, isso aqui é importante, porque dependendo da idade gestacional, muitas vezes muda a conduta e muda as causas. Então, saber exatamente o momento que aconteceu faz muita diferença, tá? E por onde recomeçar, né? Por onde recomeçar, para você ter força, para você ter direção, porque geralmente é um momento quando a gente tem uma perda gestacional que a gente se sente muito perdida, né? É como se o chão abrisse, porque a gente acabou de viver um momento, né, de felicidade, do positivo, do beta, naquela busca, né, por realizar aquele momento, e logo depois o chão se abre. Então é importante nesse momento que você está vivenciando a perda, primeiro, né, voltar a se conectar com o teu corpo, né? E entender que, olha só como é importante essa conexão. Como eu falei, dependendo da fase que você tem o diagnóstico da perda gestacional, muda a conduta, muda as causas. Então, quando você saber que 30% das causas, né, ocorrem de forma muito precoce, 30% ocorre, né, após o beta-HCG, mas antes de fazer o ultrassom. 10% é na forma clínica, ou seja, você já fez o ultrassom, viu o embrião, viu o batimento. Então, a maioria das perdas gestacionais são muito precoces. E principalmente, às vezes, antes da identificação até do beta-HCG. Então, 30% é antes do atraso, é antes do beta. Então, eu tenho várias alunas do Engravida Já, eu tenho aqui, né, tentantes que já me mandaram relato que, pegando as informações que a gente vem trazendo e trabalhando na jornada da fertilidade, conseguiu começar a se conectar melhor com os sinais do seu corpo. E aí percebeu, mesmo antes do atraso, que tinha um sinal diferente no corpo. Ou era uma dor na mama diferente, ou era uma cólica mais intensa, de uma forma diferente. Então, você entender como funciona o seu corpo te ajuda a dar a direção para você realmente, às vezes, identificar se você está grávida. Porque o beta-HCG, ele positiva antes do atraso menstrual. Então, se você está na dúvida, não tenha medo. Isso aqui é importante a gente falar. Eu vejo muitas de vocês com medo de fazer o teste, justamente pelo medo da frustração. Só que quanto antes você faz um diagnóstico da gravidez e se por acaso evoluir para uma perda, você fica com um diagnóstico e isso muda os exames, muda o aprofundamento, muda o cenário que você vai seguir. Então, se você tiver um momento diferente do seu corpo, mesmo antes do atraso, não tenha medo, faça o teste, né? Ou seja, de urina ou beta-HCG, para você confirmar se está evoluindo. Porque é isso que eu falei, 30% ocorre antes da perda, antes do beta-HCG. 30% das perdas é tão precoce que às vezes você nem chega a ter atraso. Então, essa conexão, você com o teu corpo, como eu venho trabalhando, falando aqui nas lives para você, é muito importante, tá? Então, 30% é antes de você ter o atraso, 30% é no momento do beta-HCG, mas antes de conseguir ver o embrião, e 10% após você visualizar o embrião, tá? Então, a espécie humana, ela tem muito risco, na verdade não é que é muito risco, mas assim, a gente não é a espécie mais fértil, né? Hoje eu até conversei isso com uma paciente. A gente tem alguns desafios mesmo, né, da nossa fertilidade. Então, quanto mais consciência, maior a chance da gente conseguir o que a gente tanto quer. Então, não é porque também você teve 3, 4 perdas que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Eu quero te contar um caso aqui de uma paciente, né, que é bem emblemático, porque ela chegou para mim com 3 perdas gestacionais, já estava há 1 ano tentando engravidar de novo sem sucesso, e aí a gente traçou os pilares da fertilidade, aplicou. Em 5 meses ela engravidou de novo. Em 3 meses ela engravidou de novo e evoluiu a gravidez. Não teve a perda gestacional. Então não é porque você teve um cenário de perda que não dá para fazer diferente,
tá? Entenda que muitas vezes, se você tem um diagnóstico da perda e sabe direcionar os exames, as práticas, a gente consegue investigar cada vez mais fundo e aí traçar estratégias específicas. Então, tem casos desafiadores? Tem. E geralmente, nesses casos desafiadores, o que eu falo é que às vezes a gente precisa sair um pouquinho da caixa. Um pouquinho, às vezes, sair do guideline. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, claro que você vai primeiramente seguir tudo que o guideline vai falar. O que é o guideline? O guideline é o que as sociedades médicas de reprodução humana, elas se juntam, né? Os estudiosos se juntam para falar. Pegaram os principais trabalhos, as meta-análises, o que tem mais evidência, e aí escreve lá o que é de boa prática médica dentro da reprodução humana se fazer. Só que existem casos em que são mais desafiadores, que aquele guideline ali não resolve. E aí, nesse cenário, a gente precisa ampliar, a gente precisa sair um pouquinho da caixa. Então é isso. Não é fazer o que é controverso primeiro, é estar fazendo o que não tem mais controvérsia, tem que fazer mesmo, e se mesmo assim não conseguir o seu positivo, trazer um outro cenário, pensar em outras coisas. E aí eu vou te dar um exemplo aqui de uma paciente minha, Camila. A Camila, ela chegou para mim, ela era relativamente jovem, ela tinha 30 e poucos anos, e ela tinha tido no relacionamento anterior dela, se eu não me engano, 2 ou 3 perdas, tá? Gestacionais. E aí a gente sempre desejou muito ser mãe, a gente começou uma investigação mais aprofundada para entender. E aí o que eu encontrei na Camila? Eu encontrei justamente trombofilias, que hoje em dia nem são consideradas tão trombofilias, né? Que nem tem tanta relação com perda gestacional, mas foi a única coisa identificada. E aí o que a minha orientação para Camila foi? Camila, se você chegasse para mim com essas alterações, nunca tendo tido perda, é controverso fazer, né, alguma condução, porque tem mulheres que têm essas alterações e não evoluem para perda. Mas, no teu caso, por você ter essas alterações e ter histórico, então olha a importância do diagnóstico das perdas gestacionais precoces, às vezes de estar conectada com o teu corpo e você identificar que você está com algum sinal diferente, fazer o exame e identificar que está grávida até antes do atraso. Porque isso muda o cenário. Eu falei para ela, você pela clínica, ou seja, pelas perdas anteriores associadas a esse resultado de exame, nós vamos numa próxima gestação anticoagular. E assim que você descobrir a gestação, você precisa me avisar. E aí foi o que aconteceu. A vida seguiu, ela estava num outro relacionamento e a gravidez chegou. Ela chegou nesse período, só entre aspas aqui, a congelar óvulo, tá? Ela congelou o óvulo porque, né, saiu de um relacionamento que ela estava solteira, sempre desejou muito ser mãe e aí estava ainda sem um novo relacionamento. Então a gente congelou óvulos porque ela já tinha uma reserva ovariana reduzida. Então a gente congelou óvulos da Camila, a gente tem 7 óvulos criopreservados e aí ela entrou num novo relacionamento. E aí assim que ela conseguiu o positivo, ela me avisou. E aí eu falei, vamos embora, vamos fazer então tudo que a gente tem para segurar essa gravidez. E aí a gente começou a anticoagulação. E o Theo nasceu. Então, assim, é entender que é um somatório de fatores no sentido, a clínica da paciente com os exames, tá? Então, se você faz um diagnóstico precoce, isso vai fazer com que o teu médico enxergue com outro olhar. Diferente, muitas vezes, se você não tem um diagnóstico de perda e chega com exames que muitas vezes são controversos, que ainda não está lá totalmente orientado para fazer no guideline. Mas se você chega com a clínica, se você chega com o diagnóstico, é um somatório de fatores que faz a gente conduzir muitas vezes diferente, tá? Então é importante você entender isso. E a grande questão que impacta o recomeço é o medo. Medo de tentar de novo, medo de ter uma nova perda. E esse medo não pode paralisar, mas ele paralisa. E o que eu vejo muitas vezes é mulheres que tiveram perdas gestacionais com medo de tentar de novo e espaçam muito tempo. Meses, até ano, espaça não a vontade, mas a coragem de tentar de novo. E esse espaçamento, vocês sabem, tempo é fertilidade, isso é crucial, né, para a nossa fertilidade. Então, se você deixa para tentar muito para frente, você pode ter um comprometimento aí de qualidade do óvulo, né, de reserva, tá? Então, entender que
O medo não pode lhe paralisar dentro dessa jornada. A gente respeita, a gente acolhe, mas ele não pode ser um medo paralisante. Por isso que quando a gente vivencia um momento difícil na vida, não dá para varrer para debaixo do tapete as emoções. Porque o que acontece? A gente varre para debaixo do tapete e a vida corre. E aí a vida que segue, a gente esquece de pensar e trabalhar a nossa emoção em cima daquilo. Só que se você trabalha a tua emoção em cima daquilo, você consegue recomeçar e ter essa coragem de recomeçar, estrutura emocional para aguentar, porque você não sabe o que vai estar na frente. Tudo que você vai fazer a partir de agora, você vai minimizar o risco de ter uma perda, mas pode ser que aconteça novamente, tá? Mas é importante ficar uma mensagem aqui. Só não consegue quem desiste e vocês todas estão aqui hoje para pegar orientação e direção, tá? Então, o problema grande é tentar sem orientação, tentar sem uma nova estratégia. Se você continua tentando da mesma forma, você não está agindo estrategicamente. Então, você precisa ter uma nova estratégia, uma nova orientação, um novo cenário. O que vai fazer de diferente da próxima vez? Tá? Então, isso é essencial para quem já passou por uma perda, quem está nesse recomeço. E aí, vamos lá, como é que você vai melhorar esse cenário, né, para escrever uma história diferente? Eu vou falar alguns pontos chaves aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, quantos eu pensei. 5 pontos chaves, tá? 5 pontos chaves para a gente deixar bem didático aqui, que você que vai recomeçar precisa se organizar para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Quem ainda não está na jornada da fertilidade, digita aqui quero e entre nessa jornada, porque a próxima segunda-feira a gente já começa as aulas incríveis que preparo com muito carinho para vocês, tá? Aula segunda, quarta e sexta. Então aproveita. Todo o material gratuito, os e-books. Essa semana a gente está com 5 e-books, mas na semana que vem eu vou liberar ainda os outros. Ah, e uma coisa que eu esqueci. Tem ainda o e-book de cosméticos e fertilidade. Eu não sei se vocês já estão sabendo. Tá lá dentro do grupo de WhatsApp para baixar. Porque uma das grandes coisas que impactam também a nossa fertilidade é o que a gente passa na pele, que gera os disruptores endócrinos que prejudicam a fertilidade. Então, se você não viu, por exemplo, o post, né, o Reels que eu fiz para o meu feed hoje, você precisa ir lá ver para ganhar mais consciência sobre isso e você vai digitar lá cosmético. E aí você vai poder baixar o e-book de cosméticos e fertilidade, aprender a ler rótulo, entender o que faz mal para a tua saúde, aprender a usar os aplicativos que tem para você começar a fazer trocas, né? Não dá para trocar tudo porque fica uma fortuna, mas você começar a fazer trocas conforme seu produto for acabando. Tem um e-book bem completo, assim, com uma estratégia para você entender mais sobre cosméticos e fertilidade. Então vai lá no meu feed e digita cosméticos no Reels, no último Reels que tem lá, para você poder baixar esse book, tá? Então vamos aqui agora, olha só, a gente está numa live que a gente já está falando então de perda gestacional, de aborto. E eu quero que você tenha coragem de reescrever uma nova história. E para a gente reescrever, para a gente escrever uma nova história, um novo momento, a gente precisa de ações, de pontos chaves. E eu vou te passar 5 pontos chaves aqui, tá? Então, primeiro ponto, vou voltar aqui a falar disso. Trabalhar o emocional e permitir você viver o luto e não varrer para debaixo do tapete. O estresse é fator associado a aborto. Então, se você cronicamente vive estressada, se você é uma trabalhadora noturna, a gente sabe que isso impacta na chance da gravidez ir para frente, tá? Então, se você tá sempre agitada, se você tá com seu emocional muito abalado, a gente tem evidência científica que associa estresse com perda gestacional. E entender aqui, meninas, que eu já vejo às vezes vocês se sentindo muito culpadas, por assim, eu tive um desentendimento e aí logo depois eu descobri que a gestação tinha parado de evoluir. Não é geralmente um estresse agudo, é o estresse crônico, é a sensação crônica de tristeza, né, do emocional para baixo. Então, assim, é entender primeiro essa leitura, como que emocionalmente você tá. Então, não é o estresse agudo, é o estresse crônico, tá? Isso é importante. O segundo ponto é você entender as principais causas de perdas gestacionais. E aqui a gente precisa aprofundar. Então, fazer exames. Saber as causas é preciso fazer exame.
Então, coloquei para você uma live em que todo casal que quer engravidar precisa fazer aqueles exames. Se você ainda não assistiu, vai no blog de lives que está disponível dentro do WhatsApp da Jornada da Fertilidade. Mas, quando a gente tem perda gestacional, a gente precisa muitas vezes aprofundar, principalmente se é uma perda recorrente, principalmente se é uma falha de implantação. Muitas das causas de falha de implantação tem correlação com perda gestacional. Então, o que é a falha de implantação? É transferir 2 embriões, né, em momentos diferentes, de boa qualidade, e não haver implantação. A gente sabe, né, hoje em dia, eles colocam um painel assim, de 60% de chance, né, da implantação numa próxima gravidez. Então, em média, são 2 a 3 transferências, vai variar a idade. Tá? Então, se você é mais jovem, fez 2 transferências e não teve implantação, pode ser que você já esteja lá com mais de 60% de chance de uma nova não implantação, falha de implantação, e aí tem que investigar. Agora, se você é colocado, né, com menos de 60% de chance de falha de implantação, qual seria a princípio a recomendação? Transferir de novo. Mas eu sempre gosto nesse intervalo de orientar, aprofundar os exames. Tá? Então, o que você vai fazer de exames e entender quais são as principais causas de perda gestacional? Uma das principais causas é a genética. E aí, o que a gente vai entrar dentro da causa genética? Qualidade do óvulo, qualidade do espermatozoide. Então, idade do homem e da mulher impacta. Homens acima de 40, 45 anos podem começar a ter um índice de fragmentação mais elevado, que vai alterar o número, né, a questão cromossômica desse embrião e aumentar o risco de perda. Assim como a idade da mulher, né, leva a uma alteração no número de cromossomos e também pode levar à perda gestacional. Tá? Eu já contei para vocês aqui caso de paciente de 36 anos que a gente fez uma FIV, biopsiou todos os embriões e todos vieram aneuploides, ou seja, com alterações. E aí depois a gente fez um novo preparo, mudou a estratégia e a gente fez uma nova FIV, e aí essa FIV a gente teve 2 embriões euploides e um embrião mosaico de baixo grau que dá para transferir. Tá? Então, assim, é entender que a parte genética da idade ela é importante. E isso a gente não consegue reverter. Mas lembra que eu falei na live para vocês que quando a gente muda esse ambiente folicular com as práticas que eu venho falando, a gente consegue melhorar a qualidade desse óvulo e, consequentemente, reduzir a alteração genética. Só que tem gente que já traz, lá desde a barriga da mãe, alterações na sua própria genética, na questão dos cromossomos. Então, um exame importante para você ver se você já fez, você e seu parceiro, é o cariótipo em banda G. O cariótipo em banda G vai dizer pra gente se você tem alguma alteração na posição, às vezes, de um cromossomo ou de outro. Tá? O que a gente chama de translocação. Então, o que é isso? A gente tem 23 pares de cromossomo. Só que, às vezes, como se fosse assim, uma perninha de um cromossomo foi para a perna do outro. Eles trocaram. Só que essa troca, na hora que esse material genético encontra o do outro parceiro para formar um novo ser, é como se ele ficasse meio confuso. E aí o corpo não identifica aquilo ali e pode evoluir para uma perda gestacional, uma falha de implantação. Então, primeiro exame, cariótipo em banda G. Faz como? No sangue. Laboratórios, geralmente de redes grandes, fazem esse tipo de exame, tá? Então, entender que a principal causa de perda é a parte genética. E geralmente são perdas muito precoces. Então, essas perdas, às vezes, que você nem sabe que às vezes você estava grávida, que eu estou pedindo para você se identificar, né, no seu corpo. A perda, né, do beta-HCG até a parte clínica, geralmente tem relação com a parte genética, tá? Então, perdas muito precoces, frequentemente tem alteração cromossômica, alteração genética. Segundo ponto, fator anatômico uterino. Então, você entender que complementar com ultrassom transvaginal 3D ou uma ressonância da pelve, isso vai dizer pra gente se tem algum fator anatômico, complementar com uma histeroscopia, olhar a cavidade por dentro. Esse é um outro fator que leva à perda gestacional. A gente sabe que mulheres com malformações uterinas, né, útero unicorno, útero bicorno, de Delfo, septo uterino tem correlação muitas vezes com perda gestacional e falha de implantação, e a gente consegue identificar isso com o exame de histeroscopia. Então, olha a importância desse exame que eu falo para vocês.
tá? Então, fazer uma avaliação da anatomia é importante. E aí, quando a gente entra na anatomia, dependendo de qual é a alteração anatômica, tá? Pode ter mais correlação com as perdas mais tardias, aquelas acima de 12 semanas. Outras alterações anatômicas, às vezes, são uma incompetência istmo-cervical. Ou seja, que é isso, né? A gente tem uma região do istmo, que é uma parte do útero, e cervical, o colo. Quando a gente tem uma incompetência disso, né, como se fosse uma incompetência do orifício interno lá do útero de segurar fechadinho o peso da gestação, tem mulheres que ele não consegue reter. E aí ele abre e a mulher acaba levando a uma perda gestacional, tá? Porque não consegue segurar a gestação lá dentro. Então são fatores anatômicos que precisam ser avaliados e investigados. Geralmente a incompetência istmo-cervical vai levar a um aborto, uma perda mais tardia ou até a um óbito fetal. E isso pode ser diagnosticado com ultrassom, fazendo a medida do colo, porque aí tem prática, tem medida a ser feita, uma cerclagem, entende? Então fazer essa avaliação é importante. Aquele exame que a gente faz de ultrassom transvaginal obstétrico logo no início da gestação, ele tem algumas funções. Uma das funções é ver se é uma gestação única, se a gestação está dentro do útero, se está com batimento cardíaco, como que está o aspecto da vesícula vitelínica. Olha a importância desse exame. E também fazer a medida do colo do útero, tá? Para minimizar o risco de saber, né, de sofrer da incompetência istmo-cervical. Vamos lá, terceiro fator que influencia a perda gestacional, fatores endócrinos. Então, olha só a importância de você fazer uma avaliação metabólica, né, de exames de sangue. Então, fatores endócrinos geralmente são avaliados por exames de sangue. Então, avaliar sua função tireoidiana, sua glicose, hemoglobina glicada. Por quê? Porque a gente sabe que o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, doença autoimune da tireoide, pode levar à perda gestacional. Assim como a gente sabe que um diabetes mellitus descontrolado pode também aumentar o risco tanto de malformação do embrião, do bebê, quanto de perda gestacional. Então, se você sabe que você é diabética, o ideal é que a sua hemoglobina glicada esteja abaixo de 6,5 para você tentar engravidar, tá? Então, isso aqui é importante. Voltando aqui, né, numa dúvida que surgiu do fator anatômico, entenda o seguinte, ó, só vou fazer uma recapitulada aqui. O fator anatômico, como malformação uterina, um útero bicorno, né, ele pode levar a um parto prematuro muitas vezes. Às vezes não leva à infertilidade, mas pode levar a um risco de parto prematuro. E a gente sabe que a prematuridade tem um risco de levar a óbito fetal. Tá? Então, entender também se esse útero bicorno ou um útero unicorno, né? Que é isso? Útero unicorno ou bicorno? Quando a gente está em formação, a gente começa lá a divisão, né, das nossas células e a gente tem os ductos bilerianos que eles se unem e depois eles precisam serem reabsorvidos. Olha que imagem bonita! Serem reabsorvidos. E aí, no momento que é reabsorvido, forma uma cavidade única. Só que tem gente que não tem essa reabsorção completa, tá? E aí pode formar ou septo, ou um útero, ou não tem de um lado, só tem um útero unicorno, um útero assim, tá? Então, essas são malformações uterinas que podem aumentar o risco, geralmente, de perda gestacional, tá? É importante, por exemplo, eu agora tô com uma paciente que teve a indicação de FIV porque ela tem um útero unicorno e tem uma malformação de não ter conexão com as trompas. Então, fazer essa investigação, né, é importante para você entender justamente se há conexão do seu útero com a trompa ou se tem alguma malformação anatômica, tá? Beleza? Beleza, então vamos progredir. A gente falou de fator genético, a gente falou de fator anatômico, agora a gente está no fator endócrino, tá? A hemoglobina glicada e não a insulina, presta atenção na diferença, são coisas diferentes. Hemoglobina glicada de uma pessoa que é diabética precisa estar abaixo de 6,5. A insulina, tá? No diabético mesmo, naquele que não é pré-diabético, no diabético, geralmente costuma estar baixa até, porque ele não produz insulina o suficiente, por isso que ele ficou diabético. Quem tem resistência insulínica melhora a fertilidade quando a insulina está abaixo de 7. Então,
Então, são parâmetros diferentes. O que eu tô falando aqui é de perda gestacional, que é a hemoglobina glicada, idealmente abaixo de 6,5, para se evitar a perda e para evitar malformação do bebê, tá? E a gente precisa ter um TSH também avaliado. TSH é um T4 livre. O TSH é o hormônio que estimula a nossa tireoide. Quando ele está acima de 4, os guidelines orientam você usar a medicação, levotiroxina. Só que existe uma margem ideal aí, tá? Ele também não pode estar muito baixo, não pode estar abaixo de 0,1. E aí você precisa também fazer um tratamento do hipertiroidismo com o endócrino. Tá? Então, eu já tive paciente que tinha hipertiroidismo, em que tinha tempo, tinha idade, e a gente segurou um pouco para tratar esse hipertiroidismo com endócrino, e aí depois, quando ela estava liberada, pronta para engravidar, ela engravidou no primeiro mês. Então, entender que às vezes a gente tem que usar essa estratégia de ação. Por mais que às vezes a gente tenha ansiedade, às vezes é estratégico dar uma pausa. Mas ela não ficou só nesse período tratando o hipertiroidismo. Ela usou a janela de oportunidades que eu falo aqui para vocês, aplicando as práticas dos 5 pilares da fertilidade. Por isso que a gravidez chegou tão rápido, tá? Mas beleza, então fatores endócrinos influenciam. Vamos falar agora de trombofilia, que eu sei que aí vocês falam demais, né? Tem muitas dúvidas. A principal trombofilia, lembra que eu falei? Vamos começar pelo que o guideline, pelo que mais tem evidência científica. Depois a gente abre espaço para os casos desafiadores, que a gente sai um pouco disso e abre a cabeça. Mas o guideline, tá? Fala que a síndrome de anticorpo antifosfolipídico é a trombofilia com associação a aborto, ok? Então, como é que você vai investigar? E a gente fecha diagnóstico de síndrome de anticorpo antifosfolipídico quando a gente tem um critério clínico e um critério laboratorial. O que é o critério clínico? Uma perda gestacional após 10 semanas, uma perda gestacional após 10 semanas ou 2 perdas gestacionais abaixo de 10 semanas, tá? Ou uma trombose anterior. Então, preste atenção, fator clínico e laboratorial. Se você teve uma perda após uma só, após 10 semanas, já é um critério. Você precisa investigar essa parte da trombofilia. Se você teve 2 perdas abaixo de 10 semanas, você precisa, né, é mais do que uma, são 2, tá? Aí o que você vai dosar no seu sangue? Você vai fazer uma avaliação de anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG e IgM, anti-beta-2 glicoproteína. Alguns planos não cobrem esse anti-beta-2 glicoproteína, mas se você tem perda gestacional, paga porque vale a pena. E aí vamos sair um pouquinho, vamos fazer um parênteses aqui de sair um pouquinho do guideline. Existe um marcador que é o antifosfatidilcerina, que não está no guideline de diagnóstico da síndrome de anticorpo antifosfolipídico. Porém, quando a gente tem uma perda gestacional muito recorrente, às vezes vale a pena fazer, tá? Conversar com o teu médico aí. Aí eu vou contar pra vocês um caso aqui de um casal. O casal recebeu, desse casal que eu atendi há pouco tempo, recebeu indicação no meio do ano de fertilização. Ela com menos de 40, ele 40 e pouco, ele já tinha uma filha de um outro relacionamento. E aí eles já estavam tentando engravidar há mais de um ano. Ela não teve perda gestacional, mas a irmã dela estava enfrentando o desafio no tratamento de FIV. Eu não me lembro agora se a irmã já teve, mas eu sei que a irmã tinha algum critério assim, alguma clínica, sabe? E aí a gente fez essa avaliação dos marcadores de anticorpo antifosfolipídico. A gente pediu antifosfatidilcerina, que veio positivo. E aí o que eu falei para ela assim, se a gravidez acontecer, né? A mesma coisa, a questão da Camila. Se a gravidez acontecer, eu vou esperar para ver. Você tem um marcador, eu vou esperar para ver se você entra na estatística de 2 perdas para eu fazer um diagnóstico e aí eu tratar. Ó, é controverso isso que eu tô falando, tá? Super, super, super controverso. Mas eu entendo, o que eu vou falar até como mulher, tá? Como paciente, como mulher. Eu não quero esperar virar estatística, né? Então, assim, é sempre botar o risco-benefício, sabe, das situações. Então, ela tinha um marcador que eu orientei ela a fazer a anticoagulação. E a gravidez chegou e a gente começou a anticoagular já desde o início, tá? Então, é entender isso, a individualização do caso, né? Estar conectado com o teu profissional que está te assistindo,
ver se vocês estão na mesma linha de raciocínio. E aí é importante você ter esse profissional que te guie da direção, eu já falei isso para vocês aqui, né? Ter como se fosse um mentor mesmo, né? Alguém que te oriente. Por que isso aqui é importante? Porque tem pacientes, né? Tem gente que às vezes, quando eu falo para você de criar estratégia, criar plano de ação, é isso. Muitas vezes eu falo assim, olha só, a gente vai tentar, vocês vão tentar dessa forma tanto tempo, e se acontecer a gravidez, você vai fazer isso aqui. Precisa me avisar o quanto antes e fazer isso aqui. E se a gravidez não acontecer em determinado tempo, a gente vai mudar a estratégia. Então, é entender essa rota, essa direção, né? Isso, geralmente, quem consegue fazer é o profissional médico que trabalha com reprodução humana assistida. As áreas de nutrição, movimento corporal, psicólogo, são super importantes, tanto que elas estão dentro do meu método Engravida Já. Mas a direção, geralmente, né, a rota, geralmente é traçada pelo profissional que trabalha com reprodução humana assistida. Então, vocês precisam passar por essa avaliação, tá? Então, beleza. E aí, quando a gente tem um casal em que teve algumas perdas gestacionais, né, e o marcador de SAF é negativo, a gente tem outras trombofilias, né, que podem ter correlação também com perdas com menor nível de evidência. E aí a gente fala do fator 5 de Leiden, a gente fala da mutação no gene da protrombina, a gente fala da antitrombina 3, a gente fala da deficiência de proteína S, proteína C. E recente agora, eu tive o diagnóstico de uma paciente jovem também com essa deficiência e a gente vai na próxima transferência anticoagular. Ela até entrou aqui, não sei se ela ainda tá aí, a Antônia. E aí, meninas, o que acontece? O nível de evidência dessa associação com perda gestacional com aborto é menor. Então, a gente já tá pulando fora um pouco dos guidelines, tá? Então, primeiro ponto é isso, trabalhar o que o guideline fala. E aí a gente começa, às vezes, a aprofundar. E aí, se você tem só esses marcadores, mas nunca tentou engravidar, é jovem, não tem outro fator, enfim, aí é muito controverso de anticoagular. Porque a anticoagulação também tem seus riscos. Mas se você tem histórico, lembra que eu falo síndromes? A gente precisa associar a história com o exame. Aí a gente fortalece mais a orientação, tá bom? Mas beleza. Ficar atento que fatores como PAI1, mutação no MTHFR, principalmente mutação no MTHFR, a população tem demais. 60% da população tem uma alteração aí homozigoto ou heterozigoto, tá? E já não é falado tanto dessa associação aí com perda gestacional. Mas o que acontece? Quando você começa a associar uma, duas perdas, mais várias mutaçõezinhas, né? Enfim, aí a gente começa a ter que individualizar, tá bom? Então, às vezes vale a pena complementar a pesquisa com hematologista ou com imunologista. E aí, falando em imunologista, vamos falar de fatores imunológicos, que cada vez mais a gente tem levantado essa possibilidade de fatores imunológicos relacionados à perda gestacional e falha de implantação, mas que também ainda é muito controverso. Demais nas sociedades de reprodução, né? Quem trabalha com reprodução, fatores imunológicos, é super controverso. É tão controverso, né, que é pouco falado. E tem algumas escolas aqui no Brasil, né, que tem isso, e eu tô, inclusive, né, sendo mentorada por uma escola que avalia esse fator imunológico para cada vez mais ter mais conhecimento e aplicar isso, trazer essa informação para vocês. E o que acontece? A gente vai, dentro de fatores imunológicos, fazer uma avaliação uterina, então, com a esteroscopia, com a biópsia, né, a gente vai saber, a gente vai associar pesquisa, né, de alterações de citocinas, a gente pode pesquisar, né, a população de linfócitos. Então, são algumas questões imunológicas que a gente pode associar. E olha como é importante esse fator associado à pesquisa, associado à energia do embrião. Olha essa história aqui. Essa história é de uma paciente que chama Lívia. Ela fez uma FIV e tinha 2 embriões, um euploide e um mosaico de baixo grau. Tradicionalmente, a gente sempre começa a transferência para o embrião que dá a maior probabilidade de gravidez, que é o embrião euploide. E foi assim que a gente fez. A gente teve um diagnóstico, né? Ela tinha uma prima com uma trombofilia, investigou, ela tinha um fator 5 de Leiden heterozigoto, a gente resolveu anticoagular a transferência desse embrião euploide. E o beta veio negativo.
E aí a gente passou pelo aquele primeiro ponto, lembra? Do luto, de vivenciar, né? Do acolhimento. E aí a gente entrou no segundo ponto, que é o que a gente está agora conversando aqui. Rever exames, rever as coisas. E aí a gente aprofundou nos fatores imunológicos, tá? E parte genética já tinha sido investigada, endócrino, anatômico, já tinha sido avaliado. A gente entrou na parte imunológica, que é uma parte realmente controversa. E aí, numa próxima transferência, que era do embrião mosaico de baixo grau, a gente, além da associação da medicação anticoagulante, eu associei o corticoide. E a gravidez está evoluindo, tá? Ela já passou da fase mais crítica, que é o primeiro trimestre, que é o maior risco de perda gestacional, e está evoluindo. Então, olha a importância de você avaliar, individualizar um pouquinho esse histórico, né? Essa individualidade, ela funciona e vai ser cada vez mais aplicada quando a gente tem casos mais desafiadores. Por isso que é importante você não desistir, porque muita gente às vezes acha que já fez de tudo e não fez, tá? O intralípide é uma das medicações que às vezes a gente usa para fatores imunológicos. É controverso? É controverso. Mas assim como a imunoglobulina, tá? Mas geralmente o ideal é você fazer uma investigação mais aprofundada, para não sair tomando medicações que atrapalhem também, porque tem fatores imunológicos que são como se você tivesse assim com a parte imunológica muito atacada, e aí você tem medicação para abaixar isso. Só que tem outros fatores que é como se a sua imunologia, a parte imunológica estivesse mais baixa. E aí, se você entra com medicação errada, você também atrapalha. Então, fazer a investigação da causa é interessante e é importante, tá? E a gente tem também como causa fatores ambientais, tabagismo, o álcool, a cafeína. Então, você fez uma sua transferência, tenta zerar a cafeína. A gente sabe que a cafeína, ela pode, né, aumentar a contratilidade uterina um pouco. Evite aqueles chás também, né, que tem cafeína. Evite Coca-Cola, evite mate, tá? Principalmente nesse primeiro trimestre. É um período aí de maior esforço, mas que vai valer a pena. Então, reveja os hábitos. E aí a gente entra no terceiro ponto. O terceiro ponto é trabalhar a tua alimentação, a sua suplementação, fazer o ciclo das sementes, que tem e-book disponível na Jornada da Fertilidade. Se você ainda não está fazendo o ciclo das sementes, não tem nem ideia de como começar, baixa esse e-book, só digita aqui, quero, que você recebe um link no seu direct para você poder acessar todo esse material. Práticas de aquecimento de útero, movimento corporal, tudo isso dentro dos 5 pilares da fertilidade vão minimizar o teu risco de perda gestacional. Então, quando a gente fala de uma suplementação específica, a gente sabe que quando você suplementa, às vezes, o NAC, o ácido alfa-lipoico, você melhora a placentação, né? A placenta que é importante para sustentar a gravidez, tá? Então, é entender que as práticas de aquecimento de útero, se você tem mão, pés frios, cabeça muito agitada, você pode minimizar, tornar esse útero mais receptivo, né? Fazer o escaldapé. A gente teve uma live de endométrio recente, foi ontem. Fazer escaldapé, fazer aquecimento de útero com compressa, uso dos chás. Você pode fazer acupuntura para movimentar essa energia melhor, tá? Atividade física. Então, a aula da quarta-feira que vem, que é a aula das 5 pilares da fertilidade, vai te mostrar como cada um dessas práticas reativa a tua fertilidade, melhora a qualidade do teu óvulo e diminui a chance de você evoluir para uma perda gestacional. Então não perde a jornada da fertilidade que começa na próxima segunda-feira, tá? As aulas da jornada da fertilidade são liberadas sempre segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã. Mas elas ficam gravadas. Então a minha sugestão é: assista de manhã e à noite chame o parceiro depois do trabalho e assiste de novo. 4 ouvidos vão absorver mais a informação do que 2. Você vai conseguir realmente, se eu assistir mais do que uma vez, absorver ainda mais a informação, tá? Então, beleza. Quarto ponto. Entender que você precisa fazer, no mínimo, o que os guidelines orientam. Então, eu vejo, às vezes, muito casal ansioso trazendo, e o intralípide, e a imunoglobulina, e o corticoide. Gente, vamos começar pelo dever de casa? Pelo que tem evidência. Pode dar trabalho, mas é o que tem realmente total evidência e que não existe dúvida nenhuma. Vamos começar por isso. Esse quarto ponto aqui é para te falar, faça o que o guideline orienta. E o que ele orienta? Que você precisa rever o teu estilo de vida,
que você precisa avaliar a sua espessura do endométrio. Será que teu endométrio tá 7 milímetros quando você está ovulando, no seu preparo endometrial? Será que ele tá trilaminar? Porque isso são fatores que levam à falha de implantação e que levam ao aborto. Será que você investigou a síndrome de anticorpo antifosfolipídico? Será que você fez o cariótipo, você e seu marido? Você avaliou a parte anatômica? Você fez um ultrassom 3D ou uma ressonância da pelve? Você avaliou a endometrite, que eu sempre falo, que é um exame que o exame simples de histeroscopia identifica. Você tratou essa endometrite? Você reviu a cavidade após esse tratamento? Então, entender que quando a gente fala de endometrite, também existe relação com alterações, às vezes que você faz a coleta naquele preventivo em meio líquido e você identifica, né, algumas bactérias que podem também interferir e levar a aborto. Então, se você fez esse preventivo, tem esse rastreio aí de doenças e deu positivo, trata, mesmo que é assintomática. Porque o sintoma às vezes pode estar sendo só a infertilidade, só o aborto. Então, trata. Isso tudo, tá? Esse quarto ponto que eu tô aqui com você é tudo que tá no guideline. Então, esse dever de casa você tem que estar fazendo. Avaliar a tua tireoide, ela tá funcionando adequadamente? O seu TSH tá abaixo de 4? Tá até 2,5? Quanto que tá? Tá de 0,1 a 2,5? Ah, não, doutora, meu TSH tá de 2,5 a 4. Ok, então a gente precisa aprofundar. Anti-TPO, marcadores de anticorpo, anti-TPO, anti-tireoglobulina, anti-TRAB, tá positivo? Se tá, você tem que tratar também. Mesmo o TSH abaixo de 4. E aí preste atenção, você olha lá você pega o teu exame e você olha lá naquele valorzinho do lado da referência. E lá vai estar colocado para você que é normal um TSH até mais ou menos 4,5. É normal para quem não está tentando engravidar. Para quem quer engravidar, a margem, eu já falei isso aqui, a margem, a exigência é menorzinha. Por que é menor essa margem? E essa exigência é maior? Porque a gente precisa estar com o corpo pronto para gerar um ser que vai demandar energia, que vai demandar um metabolismo maior. Então a gente precisa estar com o corpo preparado para essa demanda que vai surgir. Por isso que a margem é menor e a demanda é maior. Como é que está a tua progesterona? Duas questões aqui de progesterona. Primeiro, erro demais ao dosar, momento errado, e aí vocês se apavoram. Vocês não sabem que precisam dosar a progesterona, né, 7 dias antes da próxima menstruação. Se você tem um ciclo muito certo, se você tem uma fase lútea, né, pós a ovulação até a menstruação de 14 dias, quando que você dosa a sua progesterona? No meio da fase lútea, tá? Que geralmente vai ser 7 dias após a ovulação, que corresponde a 7 dias antes da tua próxima menstruação. Mas às vezes você dosa no momento, se você tem uma fase lútea mais curta, e aí entra lá você conhecer o seu período fértil, entra conhecer o período da ovulação. Tem live aqui sobre isso gravada. Aproveita, maratona o blog de lives, hein? E aí se você faz a progesterona e ela deu baixa, aí você se desespera? Não. Aí você dosa 1 ou 2 dias depois de novo, para você entender se ela tá numa curva de subida ou se ela tá numa curva já de descida. Quando que você dosou a progesterona e quando que a menstruação veio? Recente agora, tive um diagnóstico de uma paciente do Engravida Já com uma progesterona mais baixa. Né? Uma aluna do Engravida Já com a progesterona mais baixa. Será que isso está sendo repetitivo, ciclo após ciclo, ou foi um ciclo que não foi tão bom? E aí o que você pode fazer? Ciclo das sementes. As sementes, quando a gente usa com as propriedades na primeira fase, na segunda fase, elas atuam, elas estão ali para atuar. Primeira fase, potencializar o efeito do estrogênio para engrossar o endométrio, deixar ele trilaminar. Segunda fase, potencializar a ação da progesterona. Tá? Então, o ideal é uma progesterona no mínimo acima de 9,2. Mas, geralmente, para margem, pelo menos acima de 10. E entender que a dosagem de progesterona ela pode ser variável ao longo do dia. Então, fazer essa dosagem é interessante. Eu sempre gosto de orientar minhas pacientes que quando tem um beta positivo, fazer o beta, né, acompanhar o beta crescendo, mais a dosagem da tireoide, mais a progesterona, para ver se a gente precisa suplementar. Tá bom? Para ver se a gente precisa suplementar. E aí quando a gente vai, né, pro quinto ponto aqui, tá? Então a gente já falou de 4 pontos. O quinto ponto
realmente, às vezes, tem coisas que você precisa de uma orientação especializada, você precisa estar com um profissional ao teu lado. Ampliar esse painel de investigação e mais, ampliar a ação, ter direção, ter estratégia. E é esse início que eu quero começar aqui a dar para vocês. A jornada da fertilidade, as lives, né, as aulas da próxima semana são para começar a dar esse novo momento para vocês. Vai ser um portal de transformação que vocês vão passar, tá? É um primeiro momento em que vocês mudam, abrem a chave desse novo cenário para vocês. Tá? Então se inscreva na Jornada da Fertilidade, é um evento online gratuito. Se você ainda não está inscrito, é só digitar aqui quero no chat que você vai receber um convite pelo seu direct. Vai lá, acessa o grupo de WhatsApp e baixa os 5 e-books. Na verdade, hoje já são 6, né? Porque eu falei que lá no meu feed, quem não viu ainda, vai lá. O último Reels que eu liberei hoje, eu tô mostrando e falando para vocês sobre cosmético e o impacto deles na fertilidade. Então, eu liberei também hoje o 6º e-book dessa jornada, que é justamente sobre cosméticos e fertilidade. Como que você vai baixar? Você vai lá nesse Reels e vai digitar cosmético. Digitando ali cosmético, você entra no grupo e aí você consegue baixar esse e-book de cosmético. Cosmético e fertilidade. O que a gente passa na pele faz muita diferença, tá? Então, entra na jornada da fertilidade para você transformar e criar esse novo momento aí de ação para a gravidez chegar e para ela se manter, para você ouvir o coração do bebê, sentir ele mexer e ter um parto saudável, tá bom? Ter um bebê em casa saudável, é isso que a gente quer, é isso que vocês querem e é isso que eu sonho também com todo mundo que tá aqui possa realizar esse sonho, tá? A gente tá há 4 dias, né, de começar a nossa jornada da fertilidade, isso é muito bom. E eu quero dizer uma coisa aqui importante para você, é o seguinte, no domingo agora, como eu quero que você entre sem dúvida, eu quero que você aproveite esse período agora, maratona as lives, veja os e-books, para domingo, antes da gente começar a primeira aula da Jornada da Fertilidade, vai ser uma live de dúvidas, tá? Vocês vão entrar aqui e vão tirar as dúvidas comigo, porque eu sei que às vezes são muitas dúvidas, eu não consigo responder todas aqui ao vivo na live. Então, no domingo é uma live específica para dúvida. Então, já vai entrar, já vai colocando, porque a gente vai aqui fazendo a retirada de prática, de ação. E hoje, inclusive, né, lá nos stories, eu coloquei um pouco falando, respondendo algumas dúvidas de algumas pessoas que colocaram, né, correspondendo a alguns casos. Isso ajuda você a entender, às vezes, mesmo que não seja a sua respondida, você consegue botar um pouquinho para você entender o que você precisa fazer. Vamos então agora para essa parte que eu adoro, que é essa interação com vocês. Vamos lá. Ó, as dúvidas que surgiram hoje foram: 41 anos, um antimileriano de 002, FIV com 5 folículos, apenas um maduro. A FIV negativa, faço outra FIV? Me surpreendi até com a quantidade de folículos pela sua reserva ovariana, tá? Vamos lá. O que de fato vai te dar maior probabilidade diante dessa baixa reserva? Seria a FIV com óvulo doado. Se a gente fosse pensar estatisticamente. Só que eu sei que a gente não trabalha com estatística, a gente trabalha também com emoção, todo um contexto financeiro, físico, enfim, tudo envolvido. E aí aqui é importante você entender o seguinte: se você tiver disposição emocional e física para uma nova FIV, e financeira, né, para uma nova FIV, a minha sugestão é: tente mais uma vez, mas se prepare de forma diferente. Baixa esse book de como se preparar para a FIV, que isso vai te dar uma noção muito melhor, tá bom? Mas você pode tentar se você quiser, sim. Vitamina D de 25, antimileriano 0,35, 37 anos, pode ter interferência na vitamina D? Não. Não. Eu falo, né, que a vitamina D, ela precisa baixa, ela pode interferir no antimileriano, mas ele veio muito baixo. Não vai aumentar tanto assim, e você não tem uma deficiência, a gente considera abaixo de 20, tá? Então, não acredito que você fazer uma nova dosagem de antimileriano vai vir um cenário completamente diferente, viria um antimileriano acima de 1,2? Não, pode continuar vindo aí um antimileriano de 0,7, 0,5, tá? Continua sendo classificado como baixa reserva, você precisa partir para ação e melhorar essa vitamina D. Tem uma live que eu falo de suplementos, mas a gente precisa focar numa vitamina D aí acima de 40. Primeira gravidez, perda de 11 semanas, tenho hipotiroidismo que desregulou quando engravidei. Por isso que é importante. Lembra que eu falei aqui agora?
Assim que a minha paciente engravida, eu peço TSH, porque isso pode acontecer. Estava regulando dosagem de medicação quando perdi. Isso pode ter sido uma possível causa? Eu não sei qual o valor que estava o seu TSH, tá? Mas poder pode. Mas olha só, você já fez toda a outra investigação, já fez todo o resto que eu falei aqui? Todos os outros exames? Né? Você já está realmente aplicando os pilares da fertilidade, mudando, né, o seu estilo de vida, porque pode ser às vezes um somatório de fatores. Eu não sei quanto que estava o seu TSH, mas de fato o hipo não controlado pode ter interferência. Mas investigue, será que tem mais alguma coisa, tá bom? Depois de uma perda, olha essa dúvida que interessante. Após uma perda gestacional, você pode tentar de novo após a sua próxima menstruação. Então você menstruou, pode voltar a tentar de novo. Menstruação veio normal? Uma menstruação espontânea, né? Porque quando tem a perda, geralmente você sangra, aí vai mais ou menos um tempo depois você cicla de novo e aí você pode tentar de novo, tá? Mas é importante aqui você não perder muito tempo nessa tentativa. Eu já recebi relatos de mulheres que às vezes demoraram meses e meses porque o médico orientou que ela tinha que esperar. Não precisa esperar. Dependendo de como for a tua menstruação seguinte, se for num padrão muito diferente, vale a pena você fazer uma esteroscopia. Um transvaginal, uma esteroscopia, tá? Mas a princípio, próximo mês, fez um transvaginal, tudo certo, pode começar a tentar de novo. Médicos não querem investigar por ser o primeiro, pois é. É isso, tá lá no guideline que é considerado perda gestacional de repetição a partir de 2 perdas, tá? Aí existe um alinhamento de conversa mesmo com o profissional que tá te assistindo, né? O profissional precisa ter um pouco de empatia, entender que a medicina não é só papel, não é só coisa, né? Não é só ciência, tem um ser humano ali atrás. É isso. Enfim, são visões, né, de como lidar com a medicina, como lidar. Eu tenho uma visão de realmente individualizar, mas eu gosto de sempre falar assim: vamos alinhar expectativa. Eu te falo o que está no guideline e a gente decide em conjunto, entende? Porque, por exemplo, pode ter exame que o seu plano não cobre, para você vai ficar apertado e a gente estaria fazendo uma coisa a mais. Então é isso, é bater papo, é realmente orientar, sabe? Não existe para mim, eu não tenho uma visão assim, não, isso aqui não. Vamos lá, vamos conversar, vamos tentar entender. Vou te falar os prós e contras e a gente vai tentar ver. Claro, se for determinada coisa, investigação ou remédio que não, coloque em risco, aí realmente assim, talvez não faça. Mas a gente precisa sempre individualizar. É essa minha visão da medicina, tá bom? Tive uma perda, não quis investigar por ser a primeira perda. Ó, o mesmo relato, tá? É porque é comum, lembra que eu falei no início da live, né? A espécie humana, né? Pensando assim em termos de comparação com outras espécies de seres, ela tem uma fertilidade mais reduzida mesmo, naturalmente, tá? E a perda gestacional é muito comum. Eu vou te dar um dado aqui que você vai ficar até meio em choque, mas até 70% pode evoluir para uma perda. Então, assim, isso em nível de população. Então, é comum perda gestacional. Só que a gente não pode ficar frio perante esse dado. Isso é uma visão minha, Juliana, tá? Não pode ficar frio perante esse dado. Mas, de fato, uma perda gestacional, o teu médico não tá errado, ele tá no direito dele de não aprofundar a investigação, porque é o que o guideline orienta. A gente considera perda gestacional de repetição a partir de 2 perdas. Tem guideline que fala até de 3 perdas, tá? Tem guideline que fala até de 3 perdas. Então é conversar, tá? Conversa. Tenho um filho de 7 anos e aí parei. Tá. Boa noite. Você é 10, amo ouvir as lives e tenho uma aborto de 5 semanas, mas só tinha o saco gestacional. Agora vivo sonhando de novo. Tomo Clomid até o 3º mês agora, tô com cólica antes da menstruação. Precisa partir para nova tentativa mesmo, sabe? Uma estratégia nova, fazer diferente, tá? Os exames de trombofilia eu falei. Tentando engravidar há 2 anos, tem que partir para ação, Amanda. Eu gosto da minha... Em agosto minha menstruação veio sangue vermelho vivo, em setembro não veio, ontem desceu, mas leve o sangue marrom. Não tá, me responde, estou no caminho?
Assim, não tem como eu te responder só baseado nisso, né? Mas, de fato, tem alguma coisa acontecendo, porque a menstruação é para descer vermelha. Então, assim, precisa aprofundar os exames. Você já viu? Você já fez todos os exames? Você fez? Primeira coisa, meninas, que quando a menstruação desce diferente, tem que excluir gravidez, tem que pensar se pode ser uma gravidez. Vocês já ouviram relatos aí? Ah, não sabia que estava grávida, porque eu fiquei sangrando durante meses e meses. Então, assim, tem que fazer um beta-HCG, dose os seus hormônios, avalie se você não tem endometrite com esteroscopia, porque padrão normal não tá? Mas assim, se a outra do você botou, se está no caminho, o caminho é esse que eu tô te falando. Investigar mais, entender o que tá acontecendo, que alguma coisa tá acontecendo. Nunca desisto. Agora, dia 14, fez um ano que eu perdi a minha bebê com 24 semanas. Caramba, Dineide, muita dor nisso, hein? Fiz a investigação e só deu ovário policístico. Perdi por pré-eclâmpsia. Olha a importância aí desse preparo, né? A pré-eclâmpsia leva a perdas mais tardias, levam a óbito fetal, como você teve, né? E aqui é importante, meninas, fazer um preparo, porque existe uma correlação muito grande da tua saúde, como você entra para essa gravidez e o risco de ter pressão alta, de ter diabetes gestacional. Então, se você já sabe que tem um risco de uma pré-eclâmpsia, você precisa muitas vezes suplementar o AS, já do início já. Às vezes fazer uso de cálcio. Então, assim, rever as suas suplementações. A gente sabe que o ácido alfa-lipoico pode ser benéfico na redução desse risco de uma pré-eclâmpsia. Então, as suplementações também fazem diferença, tá bom? 2 transferências de embriões em um espaço de 3 meses, um do outro. Porém, ambos após 4 semanas não evoluíram. O primeiro tive sangramento e o segundo embrião não evoluiu. Eu não sei ainda se você tem embrião lá, criopreservado. Mas se você tiver, segura, vamos rever a estratégia. Eu te convido aí para assistir essas aulas da Jornada da Fertilidade. Tem que fazer diferente. Para mim, a minha visão, tá? É um grande complicador você sair emendando uma coisa atrás da outra sem um novo preparo, sabe? Sem uma nova estratégia. Não é na força, meninas, é no jeito, sabe? Então, assim, avaliar a sua idade, se precisa biopsiar esses embriões, né? São várias coisas que você tem que investigar. Mas você precisa fazer esse check aí, rever essa live e assiste às aulas da Jornada da Fertilidade, que vão clarear muito para você o que você precisa fazer para realmente partir para uma nova transferência, para tentar ter um resultado diferente, tá? Quanto tempo aguardar para uma nova transferência? Faz 2 meses a última perda. Depende, olha só, você está há 2 meses. Em teoria, você poderia começar a tentar de novo. Mas você já fez essa estratégia de ir tentando uma atrás da outra e não funcionou. Então, qual é a minha sugestão? É usar uma janela. Não sei se você está fazendo, se você só esses 2 meses está só no intervalo ou se você está usando esse tempo de forma estratégica. Se você ainda não está usando ele de forma estratégica, a partir daqui, comece a usá-lo e se organize para transferir no próximo ano. Início do próximo ano. Usando a estratégia que eu vou te apresentar dentro da Jornada da Fertilidade. Agora, se você já vem se preparando, né, fazendo toda a aplicação dos pilares da fertilidade, pode ser que você possa fazer antes. Mas investigar, você já fez toda essa investigação desses exames todos que eu falei aqui? Tá? Você investigou e você já sabe o que você vai fazer diferente na próxima transferência? Vai entrar com alguma medicação diferente? Outra coisa promissora é o plasma rico em plaquetas para falha de implantação, para aborto de repetição. Então é conversar e entender o que você precisa fazer de diferente, tá? Ureaplasma parvum, que é na minha flora, pode levar à infertilidade ou aborto? Sim, a gente acha que tratou isso aí. A gente precisa tratar, tá bom? Tenho útero unicórnio, só uma trompa e já engravidei 3 vezes. A dificuldade não é engravidar, é sim de segurar. Então não adianta FIV nesse caso. Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque quando a gente faz a FIV, se a FIV você fizer biópsia de embrião, você vai saber que aquele embrião é euploide. Será que a sua perda está sendo relacionada à parte genética? Você e teu marido fizeram cariótipo? Então depende, tá? Depende muito. A FIV, ela pode ajudar no clareamento das partes, por exemplo, da parte genética. E dependendo do fator imunológico, também, porque aí você consegue ter uma estratégia de ação
antes da transferência, com medicação. Diferente de uma gravidez espontânea, que você só usa a medicação quando você já tá grávida, entendeu? E aí, se você demora a engravidar, você demora a entrar com a medicação. Então, não é assim, gente. Não é tão fixo a coisa, sabe? A FIV, ela pode ser uma estratégia assim. Só que não tem como te falar aqui agora se é a estratégia para você. Como é que a gente vai saber? Sua idade, idade do seu marido, se vocês já fizeram toda a investigação. Aí, se a gente vai saber se a FIV é indicada para você ou não, tá? Ciclo das sementes é muito bom, vou fazer isso aí. Ó, lá, nenhum médico ia pedir progesterona, já falaram que não tem referência correta. Só que quando a gente fala, o que acontece? Quando a gente fala de progesterona, eu entendo esse olhar do médico, porque é isso mesmo, tá? Só que a gente tem evidência, quando a gente fala de progesterona e reprodução humana e transferência na FIV, a gente tem correlação com valores acima de 9,2, de uma melhor taxa de implantação e da gravidez, tá? E aí a gente pode fazer um pouco dessa analogia para a gravidez espontânea. Eu vi algumas de vocês digitando aqui cosmético, não é aqui que vocês têm que digitar, é lá no Reels que tá no feed, para poder entrar no grupo de WhatsApp e baixar esse e-book de cosméticos e fertilidade, tá bom? Meninas, vamos lá. Faltam 4 dias para o nosso evento Jornada da Fertilidade, essa série de 3 aulas que vão tirar você do escuro e vão clarear, vão dar direção, vão dar rota para você conseguir realizar o sonho não só de engravidar, mas de manter a gravidez e de trazer um bebê saudável para dentro de casa. A gente precisa eliminar os erros que jogam contra e a gente precisa aplicar os 5 pilares da fertilidade. E ao longo da próxima semana eu vou te mostrar vários casos, como que eu atuei em cada um deles para realmente conseguir transformar, né, a vida dessas pacientes e das alunas do Engravida Já. Tá? Então não deixe de se inscrever, vai lá no link da bio, se inscreva ou digita aqui quero para você receber uma mensagem no seu direct e poder se inscrever nesse evento. Além disso, a gente tem 6 e-books, né, disponíveis para você baixar. É só responder a pesquisa lá dentro do nosso grupo de WhatsApp. Tem áudios diários que eu estou mandando também de orientação. E ao longo da próxima semana, para quem assistir às aulas, eu vou liberar também e-books novos para orientar. Tem o teste da Tentante para te orientar onde que você pode estar precisando mais aí de estratégia para tudo ficar muito mais claro, tá bom? Se organiza para estar comigo. O nosso próximo encontro aqui é no domingo, onde a gente vai ter uma live de tira dúvidas. Então maratona os conteúdos das lives, veja os e-books, anote as suas dúvidas e traga para essa live de domingo, tá bom? Essa é a live que vai te realmente deixar pronta para entrar na jornada da fertilidade na próxima semana. Grande beijo, fiquem com Deus, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, tchau, tchau.